página 60, módulo 57, propriedades da potência. Na aula anterior, nós vimos potenciação, que é uma multiplicação. Por exemplo, nós começamos a falar que a multiplicação ela é uma sequência da adição, né? São quantas vezes um número está se repetindo. Então, aqui, ó, o 3 está se repetindo 5 vezes. 5 vezes o 3 está se repetindo. E aí, quando a gente passa para a potência, a gente já vai verificar quantas vezes aquela base está se repetindo. Então, quantas vezes essa base está se repetindo? 1, 2, 3, 4. Então, eu repito a base e eu sei que ela está se repetindo 4 vezes. Então, repito, coloco ela só uma vez, sei que ela está se repetindo 4 vezes. Isso aqui, ó, o resultado que der aqui é a minha potência. Então, quando a gente está estudando sobre potência, nós sempre vamos ter uma base, um expoente, que é um número elevado a essa base. E aí, o que isso representa? Isso vai me representar... Isso está me indicando, aliás, quantas vezes a minha base, eu tenho que multiplicar essa base. Então, aqui 4 vezes. O 3, ele vai ser multiplicado 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? E multiplicar normal. Então, quem é o meu expoente? Meu expoente é quem está elevado. Elevado. Então, aqui, ó, tá vendo que tem um número elevado? Aliás, o meu expoente é esse número que fica aqui, ó. Porque quando eu falo elevado, ó, o 3 está elevado a quanto? Está elevado a 2. Então, quando vocês pensarem no expoente, ele está... É aquele número que está mais para cima de uma base, de um número, tá? Então, esse é meu expoente. A base, então, a minha base é o número que vai se repetir. O expoente é quantas vezes esse número da base, ele vai se repetir, ele vai se multiplicar, tá? Então, aqui, eu vou multiplicar o 2, quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O resultado é a minha potência. Então, o 2 está elevado a 3. Então, esse 3 é meu expoente. É o número que fica um pouquinho mais para cima da base, tá? Do número normal. Então, a potência, ela é um avanço da multiplicação, tá? Para reduzir um pouco de espaço, então tem-se a potência que simboliza um número multiplicado várias vezes por ele mesmo, tá? Então agora, módulo 57, propriedades da potência. As operações matemáticas elementares apresentam algumas propriedades que podem facilitar alguns cálculos. Esse fato já foi mostrado para operações como a adição e a multiplicação. No caso da potenciação, não é diferente. Há uma variedade de propriedades que têm a função de simplificar cálculos que poderiam ser trabalhosos. Mostraremos a seguir 5 dessas propriedades. Primeira propriedade: multiplicação de potências de mesma base. Então, eu vou multiplicar a multiplicação de potências de mesma base, ó. Quando eu falo base, eu tô falando quem tá encostado na minha linha, né? Vamos imaginar isso. Então, é o número que vai ser elevado a algum expoente. Então, a base é o número principal, vamos supor assim, né? Então, essa base, que é o meu número principal, que é o meu número maior,
né? Eu falo aqui só do tamanhozinho dele, não do valor absoluto. Então, assim, a base, ó, que ela quando eu vou multiplicar e ela for a mesma, o que eu vou fazer? Eu vou repetir ela e somar os expoentes. 3 mais 2. 3 mais 2. Que é igual a 7 elevado à quinta potência, certo? Então, essa é uma propriedade da multiplicação. Ou então, assim, essa propriedade da potência, vocês vão utilizar ela bastante, viu? Daqui em diante, até faculdade de vocês, vocês vão utilizar. Então, quando eu encontrar a mesma base, ó, 5 vezes 5. 5 vezes 5, mas professora, não tem expoente. Quando não tem expoente, significa que tem um 1 lá. É o 5 uma vez. Então, repete a base e soma o expoente. 1 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1, 2. Então, 5 vezes 5 é a mesma coisa de 5 ao quadrado. Então, e se for o 5, professora, multiplicado 3 vezes? Então, 5 ao cubo, né? Que é a mesma coisa de 5 vezes 5 vezes 5, tá? Então, assim, talvez é a primeira vez que vocês estão falando de potência, mas leva-se um tempo para se acostumar, né? Quando aprendemos a andar, levou-se também um tempo. Não andamos de um dia para o outro. Então, há um processo do cérebro de vocês se adaptarem, tá? Então, se estiver estranhando, tudo bem. Hoje vocês vêem um pouquinho. E aí, na semana que vem, já vai estar mais compreensível, tá? Faz parte do processo da aprendizagem. Então, aqui, ó, 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado. Então, eu vou somar meus expoentes, 3 mais 2, 5. Então, desenvolvendo o cálculo... Desenvolvendo o cálculo, teremos 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado, que é igual a 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que é igual a 7, quantas vezes? 5 vezes, tá? Observe que, de maneira simplificada, podemos indicar 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado é igual a 7, 3 mais 2, que é igual a 7 elevado à quinta potência. Logo, generalizando para A, é só, ao invés de pensar, pense no número. Ao invés de eu ficar falando algum número aqui, qualquer número que você colocar pertencente ao conjunto dos números naturais, exceto zero, e expoentes B e C também naturais, temos A elevado a B e A elevado a C. A é a nossa base. A elevado a B e A elevado a C, tá vendo que é a mesma base? Então, ao invés de eu falar, pensa no número, o número 9. Então, 9 elevado a B e 9 elevado a C. Para não ficar pensando no número, para generalizar, então, eu coloco uma letra para representar qualquer número que você pensar. Então, qualquer número que você pensar, se a gente pensa que, se vocês pensarem no 9, um outro número que vocês pensar, 5. Aqui é a mesma base, né? Então, o mesmo 9. Outro número que vocês pensar, 2. Ou seja, você vai repetir a base. Quem é a base? O 9. E somar os expoentes. 5 mais 2 é igual a 9 elevado à sétima potência. Então, aqui eu só estou generalizando, falando que o A é elevado a algum expoente B e a mesma base, A, é elevado a algum expoente C, eu repito a minha base, A, e somo meus expoentes, B e C, tá? Por que a gente trabalha com letra? Então, olha, as letras, quando você vai passar para programação de computadores, você vai utilizar muito a álgebra, que é o estudo, que é essa generalização. Ao invés de trabalhar, por exemplo, se eu falo lá num programa de computador para o usuário digitar a sua senha, cada um vai ter um, não é? Aí ele pega aquele valor que você digitou na caixa de texto que mostra lá na tela do computador e compara ao banco de dados. E aí, quando ele vai fazer essas comparações, ele vai ter que usar algum recurso para colocar o valor que você digitou. E aí é aí onde entra a parte é uma das maneiras de usar a álgebra.
Então, assim, em vários momentos, a tecnologia não tinha chegado, não tinha avançado tanto se não fosse os estudos da álgebra, tá? Então, essa generalização, não pense você que não é importante. Você hoje só está usando várias programações, jogos, enfim, por conta do estudo da álgebra, tá? Então, exemplos. 7 elevado a 11 vezes 7 elevado a 6. Então, eu vou somar meus expoentes. Repita a base, soma os expoentes. 11 mais 6, 17. 12 elevado à nona potência e 12 elevado à quinta potência. Repita a base, 12 e soma os expoentes. 9 mais 5, 14. Essa é a primeira propriedade da multiplicação, que quando eu estou multiplicando mesma base, vou repetir a base e somar os expoentes. Agora também temos a propriedade da divisão. Ao contrário da multiplicação, ao invés de somar, eu vou, na divisão de potências, eu vou diminuir, tá? Então, uma das propriedades mais interessantes para a simplificação de cálculos aparentemente trabalhosos diz respeito à divisão de potências de mesma base. Veja um exemplo. 6 elevado à quinta potência dividido por 6 ao quadrado. Essa divisão aqui, ó, pode ser representada nesse símbolo ou em forma de fração, tá? 6 elevado à quinta potência dividido por 6 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa. Esse é igual a esse. Como eu vou fazer? Aí, vou repetir a minha base, que está se repetindo, e diminuo os expoentes. 5 menos 2, ou 5 menos 2. 5 menos 2. 6 elevado ao cubo, que é o valor, tá? Então, desenvolvendo o cálculo, teremos 6 vezes, ó, 6 elevado à quinta potência, são 6 5 vezes multiplicado, né? E o 6 ao quadrado é o 6 duas vezes. Então, vou cancelar os iguais, né? E vai me sobrar 3, 6. Ó, sobra 6, 6, 6, 6, 6, 6, que é 6 ao... Vamos somar os expoentes? 1, 2, 3, 6 ao cubo. Observe que de maneira simplificada podemos indicar 6 ao cubo dividido por 6 ao quadrado, utilizando a potência ao invés de fazer todo esse cálculo. Eu sei que é 6, 5 menos 2, é igual a 6 ao cubo. Logo, generalizando para A pertencente ao conjunto dos números naturais, não nulos, ou seja, sem o zero, e expoente B e C também naturais, com B maior ou igual a C, para não dar um expoente negativo, porque quando der negativo é outro procedimento, tá? Por isso que o meu B aqui, ó, tem que ser maior do que o C. Porque, por exemplo, 2 menos 3 iria dar menos 1. E aí, menos 1 faz outra coisa. Inverte aqui. Só que não estamos trabalhando isso ainda. Então, por isso que aqui tá falando, nessa propriedade da divisão, o meu B tem que ser maior ou igual a C, para ele dar ou 0, ou de 1 em diante, né? Então, aqui a generalização, tá? E essa segunda propriedade repete a base e diminui os expoentes. O primeiro expoente menos o segundo expoente, tá? Ou seja, do numerador menos o do denominador. Exemplo, 10 elevado a 18 dividido por 10 elevado a 12. 10, 18 menos 12, 10 elevado a sexta potência. 9 elevado a 11 dividido por 9 elevado a sétima potência. É igual, repete a base, 9, e diminui o expoente, 11 menos 7. 9 elevado à quarta potência. Essa é a nossa segunda propriedade da divisão, onde eu vou diminuir os expoentes, tá? Terceira propriedade, potência de potência. Nessa terceira propriedade, potência de potência, para eu fazer uma potência de potência, olha aqui, eu vou estar com um número elevado, tá? Então, aqui, há situações em que calculamos a potência de uma potência, como, por exemplo, na expressão seguinte. Então, desenvolvendo o cálculo, teremos, olha aqui, 5 elevado à quarta potência, e esse valor aqui, ó, está elevado ao cubo, tá? Todo este valor, por quê? Porque eu estou indicando com parênteses que é todo este valor elevado ao cubo, tá? Se não tivesse parênteses, era outra história, tá bom? Então, vamos fazer,
Agora, quem está elevado ao cubo? Toda essa base, 5 à quarta potência. Então, vai ser 5 à quarta potência, vezes 5 à quarta potência, 5 vezes a quarta potência. 3 vezes. Ah, professor, mas não é melhor eu fazer já a quarta potência, que é igual a 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625? Sim, tudo bem. Quer fazer assim? Tudo bem. 625, 3 vezes, né? 625 vezes 625 vezes 625. Ok, mas a questão é, vocês em vários momentos vão deparar com essa potência de potência. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entender que eu estou elevando todo mundo que está dentro do parênteses, estou multiplicando ele a quantidade do meu expoente. No caso aqui, 3 vezes, tá? Então, observe que de maneira simplificada podemos indicar 5 elevado à quarta potência. E aqui, ó. Aí o que eu vou fazer para... Aliás, aqui quando ele multiplicou 5 elevado à quarta potência, 5 à quarta potência, 5 à quarta potência 3 vezes, aí a gente voltou para aquela primeira propriedade, que multiplicação de potência de mesma base. Não é a mesma base? Mesmo 5? Então, eu repito 5 e somo os expoentes. Repetir os 5 e somei os expoentes. 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Ou seja, não é o 4 3 vezes? 3 vezes 4 que é igual a 12. Aqui ele detalhou. Mas, professor, o que eu preciso entender? Que aqui eu estou multiplicando a mesma base. Então, eu vou repetir a base, somar os expoentes. 4 mais 4, 8, mais 8 mais 4, 12. 5 elevado a 12. Observe que de maneira simplificada podemos indicar 5 elevado à quarta potência, abre dentro do parênteses, elevado ao cubo. Então, eu sei que 3 vezes 4 são 12. Então, toda vez que tiver o parênteses, eu ver as duas potências, mas eu ver o parênteses, eu posso multiplicar. 4 vezes 3, 12. Repare que mantemos a base 5 e multiplicamos os expoentes 4 e 3. Só multiplicamos porque eles estão separados pelos parênteses, tá? Generalizando para A pertencente ao conjunto dos números naturais e expoentes B e C também naturais, temos A elevado a B e tudo fecha parênteses elevado a C é igual a repete a base e multiplica os expoentes, B vezes C, tá? Então, nós aprendemos que na multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes. Na segunda propriedade, na divisão de mesma base, eu diminuo os expoentes. E na terceira propriedade, potência de potência, onde eu vou multiplicar os expoentes, tá? Então, aqui um exemplo. 7 elevado a quinta, abre e fecha parênteses, né? Elevado a 3, ou seja, 5 vezes 3. Então, 5 vezes 3, 15. Então, se você for acompanhar aqui, ó, é o 7 elevado a 5, 3 vezes. 7 elevado a 5, 7 elevado a 5, vezes 7 elevado a 5. Que não é a mesma base? Então eu repito a base. Quantas vezes o 5? 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Que é a mesma coisa de 3 vezes 5. E aqui, 2 vezes 4, 8. Então, repita a base, 10 elevado a oitava potência. Por que eu posso multiplicar? Porque os expoentes são separados por parênteses. Atenção, o uso de parênteses é muito importante. Ele indica que a base é uma potência. Caso não haja os parênteses, temos outro cálculo. Eu tinha falado. No exemplo B, caso não houvesse os parênteses, o cálculo seria assim. 4 ao quadrado. Eu teria que calcular essa potência primeiro. 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4, que são 16. Seria 10 a 16. Mas como está com o parênteses, eu multiplico. Quando não estiver, aí eu tenho que resolver essa potência primeiro, tá? Quarta potência, potência de um produto. Bom, há situações em que podemos calcular a potência de um produto, como, por exemplo, na expressão 3 vezes 4, abre e fecha parênteses, elevado ao quadrado. Em princípio, basta calcular a multiplicação dada entre parênteses para depois calcular o quadrado do resultado. Mas podemos fazer assim. 3 vezes 4, né? A parênteses, 3 vezes 4, fecha parênteses, elevado ao quadrado.
é o 3 vezes 4 duas vezes. 3 vezes 4 vezes 3 vezes 4. Ou seja, 2, 3 e 2, 4. Né? Então, eu repito a base, somos expoentes. 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Tá? Então, lembrando, a ordem dos fatores não altera o produto. Podemos escrever 3 vezes 3, 4 vezes 4, que é 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Observe que o expoente foi distribuído para cada fator na base, generalizando para A e B pertencente ao conjunto dos números naturais. E expoente C, também natural, temos A vezes B elevado a C. Isso aqui generalizando, tá? É igual a elevado a C e B também elevado a C, tá? Isso aqui só generalizando, tá bom? Exemplo, 7 vezes 3 elevado ao quadrado. Vou jogar o quadrado, distribuir para as 2 da multiplicação, que é 7 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Quinta propriedade, potência de um quociente. Seguindo a mesma lógica anterior, para B não nulo, temos A dividido por B elevado a C. Então, eu vou distribuir para os dois. A, C sobre B, C. E é isso aí. Tá? Vou distribuir para os dois. A elevado a C dividido por B elevado a C. Esse é igual a esse. Tá? Exemplo. 10 dividido por 5 elevado a 2. Ou seja, 10 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Certo? Arrasamos, né? Então, agora, nós vamos lá para os exercícios de aplicação. Página 72. Bom, exercício de aplicação 1. É importante... Peraí, deixa eu focar ali, que senão vocês não vão ver os exercícios propostos, né? Para ter uma ideia, mas depois eu vou explicar. Exercício de aplicação. É importante reconhecer que as propriedades da potência podem ser úteis em certos cálculos, como, por exemplo, considere que um astrônomo precisa multiplicar duas distâncias para obter certa medida de área. E escreva o seguinte. 3 vezes 10 é a oitava potência, vezes 2 vezes 10 é a quarta potência. Como na multiplicação... A ordem que tá... Tudo multiplicação, né? A ordem não vai alterar. Então, eu posso pôr 3 vezes 2, aqui, ó, pra cá. E pôr os 10 juntos. 10 elevado a 8 vezes 10 da quarta. Aqui, ó, eu tenho a mesma base, ou seja, eu posso repetir a base. Somos frente. 8 e 4, 12. Veja que temos uma multiplicação de potência de mesma base, 10. Aplique a propriedade adequada, resolva toda expressão e escreva o resultado final apenas com algarismos, sem expoentes, né? Então, vai ficar 3 vezes 2, vezes 10 a oitava potência, vezes 10 a quarta potência. 3 vezes 2, 6, vezes 10 a 8 mais 4, né? 8 mais 4, 6 vezes 10 a 12, elevado a 12, mais 6 vezes 10 elevado a 12. Então, eu tenho 3, 6, 9, 12 zeros, tá? Quando eu tenho o 10 aqui, ó, nós vamos estudar também isso em notação científica. Então, quando eu tenho a elevação do 10, significa quantas vezes o meu zero vai repetir. Ou seja, 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, eu vou ter 2 zeros. Observe que aqui, ó, tenho 2 zeros. Se fosse ao cubo, teria 3 zeros. Nossa, mas faz alguma relação? Olha, quando você vai multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, a gente vai começando a observar um padrão, né? Ah, eu sei que 10 vezes 10 é 100. Então, eu sempre relaciono o meu expoente à quantidade de zero, tá? Então, no caso aqui, o 12 é o expoente, então eu vou ter 12 zero, tá? Então, a minha conta é essa. 2. A divisão de potências de mesma base pode facilitar e muito alguns cálculos aparentemente trabalhosos. Veja como exemplo a seguinte expressão. 9 elevado a 15 dividido por 9 elevado a 13. Repito a base.
e diminui os expoentes, que é a divisão, né? 15 menos 13, 2. 9 ao quadrado, 81. 9 ao quadrado é o quê? 9 vezes... É o 9 duas vezes. 9 vezes 9, 81. Sem o conhecimento sobre as propriedades da potenciação, deveríamos calcular cada potência, depois deveríamos dividir o primeiro resultado e dividir né, esse primeiro resultado que eu obter por esse, que é um número de muitos algarismos por outro, um pouco menor, mas com vários algarismos. Entretanto, aplicando a propriedade adequada, o cálculo é simplificado. Ao invés de eu colocar o 9 15 vezes, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, 15 vezes, e dividir por 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, aí eu multiplico todos os 9, tanto do numerador quanto do denominador, e depois divido o número maior, divido pelo menor, para chegar em 81, aqui foi bem rápido, não foi? Só divisão, só repetir a minha base, diminuir os expoentes, reduzir os expoentes, inclusive, né? Em 9 ao quadrado, sei que é 9 vezes 9, sei que é 81, a minha potência. Então, sem o conhecimento sobre propriedades da potenciação, deveríamos calcular cada potência, e esse cálculo ia ficar um pouquinho mais complexo, né? Ou então um pouquinho mais extenso. Então, aplicando a propriedade adequada, o cálculo é simplificado. Faça isso e determine o valor numérico dessa expressão. Então, 9 elevado a 15... dividido por 9 elevado a 13, é igual a 9, 15 menos 13, que é igual a 9, 15 menos 13, 2. Mais 9 ao quadrado é igual a 9 vezes 9, que é igual a 81. Então, o resultado é 81. 3. Já mostramos no módulo anterior que uma potência de expoente zero é sempre igual a 1. Há uma maneira alternativa de comprovar esse fato, usando a propriedade que trata da divisão de potência de mesma base. Acompanhe a explicação a seguir, completando as lacunas. Você resolverá a expressão 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Eu não vou diminuir, 5 ao quadrado. Eu não repito a base, diminuo os expoentes, 2 menos 2. 2 menos 2 é igual a 0. E nós estudamos lá no módulo 56, o expoente 0 e 1. E aí, lá é onde eu falo que todo número elevado a 0, ele é igual a 1, exceto 0, né? Todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, porque é ele uma vez. Agora, modo 1, calcular cada potência e depois dividi-la. 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Ou seja, eu vou ter 5 vezes 5, né? Eu copio 5. Deixa eu pegar uma folhinha maior, que eu não fico sofrendo nessa economia todinha. 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, né? Então, aqui eu vou ter 5 vezes 5 dividido por 5 vezes 5. Né? Essas duas potências. 5 vezes 5, 25 dividido por 25, que é igual a 1. Né? Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Agora vamos calcular com aquela 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. A propriedade, segunda propriedade que nós estudamos. Repito a base e diminuo os expoentes. 2 menos 2, 5 elevado a 0, que, né, 25, peraí. 25 dividido por 25 é igual a 1. E 5 elevado a 0, todo número, todo expoente elevado a 0 é igual a 1. Tá? Então, fiz desses modos, então todos os dois elevado a 1. Então, no modo 1, ele pede para você calcular as potências, ou seja, 25 dividido por 25 é igual a 1. E no modo 2 é para você utilizar a propriedade 2 lá. Aplique a propriedade e reduza a expressão. 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado é igual a 5, 2 menos 2
igual a 5 elevado a 0. E eu sei que todo número elevado a 0, exceto o 0, é igual a 1. Agora, compare os dois resultados. 5 elevado a 0 é igual a este resultado 1 aqui? 5 elevado a 0? Sim. Que tá certo. Aplique as propriedades adequadas, simplificando cada expressão para escrita de apenas uma potência. 5 elevado a 10 vezes 6 elevado à quinta potência. Repito base, 6, e somo os meus expoentes. 10 mais 5 é igual a 10 mais 5, 15. 6 elevado a 15. Mesma base, né? Repita a base, 11 mais 9. 11 mais 9 é igual a 20. Então, 8 elevado a 20. 6 elevado a 20 dividido por 6 a 9. É uma divisão, então eu vou diminuir meus expoentes. Repita a base, 6. E 20 menos 9, 11. Aqui, 15 elevado a 19, dividido por 15 a 17, elevado a 17. Mesma base, repita a base, diminui os expoentes. 19 menos 17, tenho 2, né? E, agora eu tenho um parênteses. E 2 expoentes lá. E tá separado por parênteses, vou multiplicar. 3 elevado à quarta potência, isso tudo, né? Dentro do parênteses, elevado ao cubo. Então, 4 vezes 3. 4 vezes 3 é igual a 3 vezes 12. Agora aqui, 11 elevado a sexta, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Seria esse 11 elevado a sexta 2 vezes, né? Então, tá separado com parênteses, então eu vou multiplicar os expoentes. 6 vezes 2, 12. 11 elevado a 12 potência. 5. João estava estudando propriedades da potenciação e percebeu que poderia resolver a potência 40 elevado ao cubo, aplicando uma propriedade, sabendo que 40 é igual a 4 vezes 10. Ele decompôs 4 vezes 10. Quantas vezes o 4 vezes 10? 4 vezes 10, 4 vezes 10, 4 vezes 10. São os 10 quantas vezes? 4 ao cubo vezes 10 ao cubo, né? Então, 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. 16 vezes